Sim, Pai querido. Te louvamos, Senhor. Porque só este lugar, só a Tua presença nos completa. Nos completa com alegria. Nos tornamos satisfeitos. Porque a Tua presença é tudo. A Tua presença é tudo, Senhor. É no Senhor que somos e temos o que precisamos e necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, Deus de poder. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti. Que a palavra de hoje, Senhor, fale mesmo, nos instrua, mostre o nosso estado e nos traga ao arrependimento, porque a Tua misericórdia não nos permite ser consumidos. A dependência é total a Ti, Senhor. Sem Ti não adianta. Sem Ti não tem resposta, sem a Tua presença há um vazio, mas em Ti, Senhor, em Ti tudo se completa. A nossa alma tem sede de Ti. Como seres humanos, temos sede de Ti. Porque o Senhor constituiu todas as coisas. Está escrito, façamos a nossa imagem e semelhança. E como distante de Ti tudo fica difícil, Senhor. Como longe da Tua presença tudo se perturba. Nunca nada é completo. Como distante de Ti, Senhor, a confiança desaparece. Como neblina, some. O medo toma conta, a incerteza, a angustia. Mas na Tua presença, Senhor, tudo acontece. Na Tua presença, Senhor, tudo é completo. Obrigado, Jesus. Porque para essa presença ser completa, o Senhor rogou por nós, concedendo a cada um de nós o Espírito Santo da verdade. Obrigado por essa paz. Que continuemos sendo orientados pelo Santo Espírito. Porque só Ele pode ensinar esta verdade do reino dos céus. E trazer a glória devida a cada um de nós, do nosso Salvador Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, que vamos conseguir viver no único caminho, verdade e vida. Caminharemos nessa terra, porque somos estrangeiros, forasteiros, peregrinos, passageiros por aqui. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Que os joelhos se dobrem, que a língua confesse, que nos arrependemos, que nos confessemos
e que nos convertemos, aceitando esta nova vida, aceitando essa novidade de vida, aceitando essa nova estrutura celestial. Oh, aleluia! Se entendermos e colocarmos em prática esta verdade, iremos ao Pai. Não erraremos o caminho, porque estaremos no único caminho. Teremos uma vida de verdade e uma vida para a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado por esse dia 12 de março de 2023. A ti toda a honra, toda a glória, toda a verdade e todo louvor. E que a palavra ministrada nos nossos corações nesse dia, nesta manhã, arraigue em nossos corações, alimente a nossa alma, nosso espírito, e nos dê o discernimento da compreensão exata para praticarmos ela. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos, em nome de Cristo Jesus, para a tua honra e tua glória. E a igreja que crê, diga graças a Deus, diga amém, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Shalom, bom dia, se assente em Cristo Jesus. Aleluia! Abra a tua escritura sagrada. Abra a escritura sagrada que você tem, a Bíblia, no Salmo 118. É tudo que eu preciso. É só dele que precisamos. Jesus Cristo. E olha a inspiração do salmista para as nossas vidas. Vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Vamos aproveitar a tecnologia para semear a boa semente. Olha o que diz o salmista. Ele estava naquele dia. E o versículo 14 diz o seguinte, do Salmo 118. O Senhor é a minha força, e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Ele começa dizendo o seguinte, que a força e a alegria dele era quem? O Senhor. E que ele não tinha salvação se não fosse por quem? Pelo Senhor. Amém? E aí ele continua dizendo, então, força e alegria e salvação era o Senhor. Para o salmista era o Senhor. E acabou. As notícias alegres sobre a salvação são dadas em alta voz, nas tendas de quem obedecem o Senhor. Porque o braço direito do Senhor age o quê? Com poder. Então aqueles que estão numa casa de oração, aqueles que têm uma casa, ou seja, têm uma família, uma vida no Senhor, ele anuncia o quê? A salvação. Ele só fala de quem? Do Senhor. Aqueles que realmente temem o Senhor. São dadas em alta voz na tenda daqueles que temem
e obedecem o Senhor. Temer é obedecer. Então a nossa vida, se ela está entregue na presença do Senhor, nós, com alta voz, com atitudes e palavras, entoamos a salvação do Senhor. Aí ele continua dizendo: a mão direita do Senhor é o quê? Exaltada. O poder do Senhor nos deu o quê? A vitória. Toda vitória que nós um dia alcançarmos, ou já alcançamos, vem do Senhor. Entenda isso. Vamos continuar. Não serei destruído, pelo contrário, virei para anunciar as maravilhas de quem? Do Senhor. O Senhor me castigou duramente, mas não me deixou o quê? Morrer. O Senhor corrige, tá? O Senhor corrige. Ele sempre vai corrigir. Ele sempre vai trazer o castigo dele, tá? Não dos homens, para que haja arrependimento. Porque Ele ama. E só tem uma maneira de nos alertar dos nossos erros, se formos corrigidos. Em toda a área da nossa vida existe correção. Ou não? No trânsito, por que as placas de advertência? Para corrigir. Para dizer, não faça isso. É um alerta, não faça aquilo. Por que quando nós éramos, ou alguns são criança, os pais vão lá e batem na mão da criança para dizer, não, não, não. Isso é o quê? Correção. Um tapa na mão, dói ou não dói? Correção. Sempre vem a advertência. Mas aqui o salmista já começou a falar de uma promessa. O salmista aqui já começa a anunciar uma promessa. Então ele continua dizendo: abram as portas por onde os justos entram, e entrarei e darei o quê? Graças ao Senhor. Esta é a porta de quem? Do Senhor. Só quem obedece a Ele pode o quê? Entrar. Porta da salvação. Quem teme e obedece pode entrar. Dou graças ao Senhor, porque me respondeu e me salvou. A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda o quê? A construção. Isso vem da onde? Do Senhor. E é uma coisa o quê? Maravilhosa. Este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. Ó Senhor, por favor, salve-nos. Ó Senhor, faça-nos o quê? Prosperar. Nós o quê? Suplicamos. Tudo vem o quê? Do Senhor. Salvação e prosperidade vem de quem? Do Senhor. Uma vida de propósito, uma vida próspera vem de quem? Do Senhor. Eu tenho que estar no Senhor para ter uma vida completa. Entenda isso. E aqui o salmista declara abertamente a profecia que aconteceria sobre salvação da porta e da pedra. Da porta e da pedra. E aí ele declara mais um no versículo 26. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Nós o abençoamos da casa o quê? Do Senhor.
Ó Senhor. O Senhor é o quê? Deus. Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Aproxime-se do cortejo festivo, carregando ramos até as pontas do altar. O Senhor é o meu Deus. Quero dar graças ao Senhor e falar o quê? Da sua grandeza. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor fiel e dedicado dura para sempre. Aqui o salmista fala de Jesus Cristo, muito nítido, do castigo de Jesus Cristo, mas Ele não pereceria nesse castigo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Aqui fala da porta, aqui fala da pedra, aqui fala daquele que veio no nome do Senhor, aqui fala daquele que constituiu o caminho para a salvação eterna. Só em Cristo Jesus teremos a salvação eterna. Mas o salmista também deixa muito claro, para vivermos esta verdade, para experimentarmos essa promessa da porta, da pedra e do bendito que veio no nome do Senhor, eu e você temos que temer, obedecê-lo. Entenda isso, obedecê-lo. E o salmista termina dizendo sobre a ida de Jesus Cristo para Jerusalém. Sim ou não? Aonde ele montou num jumentinho e as pessoas iam na frente, declarando: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Amém? Então entenda, o salmista deixou claro, e o Espírito Santo deixando muito claro para nós: salvação só em Cristo Jesus. Antes de tudo acontecer, o salmista declarou que existiria uma porta, que existiria uma pedra, que o Senhor seria anunciado, e que aqueles que tivessem um coração para entender que Ele era bendito, e que Ele estava vindo no nome do Deus Pai Todo-Poderoso, seriam abençoados. Ele foi para Jerusalém, e eles diziam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E um cortejo foi feito, e um dia de festa aconteceu. Todo aquele que realmente está em Cristo Jesus tem dias de festa, de alegria. A festa aqui é alegria. A festa aqui é a certeza da vida eterna. A festa aqui é a certeza de que Deus se tornou Pai. A festa aqui é a certeza de que os pecados, por causa do sangue de Cristo Jesus, foram purificados. É esta festa. Não é essa festa do mundo. É esta festa. Festa de júbilo, de cântico, de alegria, de temor e de obediência. Então, João capítulo 10 fala justamente sobre esta porta. E o próprio Cristo Jesus dá testemunho desta porta. E olha o que ele diz aí no versículo 1 de João capítulo 10. O salmista anunciou e aconteceu. A profecia se cumpriu. E agora nós vamos ter o discernimento da porta. Jesus disse, versículo 1 de João capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Eu afirmo a vocês que todo aquele que recusar a entrar no curral das ovelhas, pelo quê? Pela porta. E entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e o quê? Assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra o quê? Pela porta. O porteiro abre,
a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas o quê? Para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando o quê? Na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem o quê? A sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essas parábolas não entenderam o que ele queria dizer. Por isso Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou o quê? A porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e o quê? E assaltantes. Porém as ovelhas não entenderam a voz deles. Sim, eu sou o quê? A porta. Aquele que entrar o quê? Por mim, será o quê? Salvo. Entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagens verdes. Porque estará o quê? Seguro. Presta atenção. O que traz segurança para uma ovelha? Hã? O que traz segurança de alimento para uma ovelha? O pasto verde. Entendeu? Em Cristo Jesus nós temos o alimento necessário para nos trazer segurança. Ele é a porta, igreja. E eu tenho que entrar. É por Ele. Não adianta eu querer entrar no reino de outra condição, de outra maneira. Eu serei considerado estranho. Eu serei considerado ladrão e assaltante. Não adianta. A porta é Cristo Jesus. E Ele dá uma dica para mim e para você. Quando nós entrarmos pela porta, quem tem que conduzir? Quem tem que direcionar? Quem tem que instruir? A quem tem que ser obedecido? Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse aqui, que Ele vai à frente, porque as ovelhas ouvem a voz dEle, e Ele vai à frente delas. E elas seguem, porque conhece o quê? A sua voz. Se eu já entreguei a minha vida a Cristo Jesus, a pergunta que eu tenho que fazer para mim hoje é esta: Ele aceitou esta entrega? Entenda isso. Como está a minha condição de vida? Será que eu tenho aceitado a instrução de Jesus Cristo? Colocado ela em prática? Ouvido a sua voz? Ou infelizmente, eu entreguei, mas continuei do jeito que eu queria? Ou entreguei, ou de vez em quando dou um jeito de dar uma ajeitadeira. Ajudar Jesus, né? A instruir a minha vida. Como que pode? Ou Ele se torna realmente esta porta, ou serei rejeitado. Entenda isso. Não tente entrar pelo outro caminho. Não tente entrar por uma outra, por uma brecha, por uma outra situação ou circunstância. O único jeito de participar do reino e fazer parte do reino e ter a aceitação de Cristo Jesus é entrando por Ele. É realmente buscando o favor dEle. É entregando a vida e nascendo de novo. Há uma necessidade de todo ser humano nascer de novo. Só o novo nascimento faz de mim e de você filhos de Deus de novo. Entenda isso.
O pecado tomou conta. Quando houve o pecado original, toda a estrutura perfeita do ser humano foi destruída. O pecado tomou conta da estrutura perfeita do ser humano. Porque Cristo Jesus veio justamente para isso. Cristo Jesus nasceu nesta terra justamente para isso. Para trazer de novo o original. Entenda. Entenda isso. Cristo Jesus é a nossa medida. Ele é o nosso prumo. Nós temos que olhar para Ele e viver na perfeição dEle. Não adianta, amada igreja. Eu tenho que ser uma pessoa esclarecida para mim mesmo. Olhar para a palavra e dizer, isso está errado na minha vida. A palavra está dizendo que não é assim que eu tenho que agir. A palavra está dizendo que tem certas coisas que eu tenho que abandonar. Então, por favor, eu preciso ser esclarecido para a minha vida, porque a salvação é a minha. A vida eterna sou eu que estou construindo. E eternidade existirá, seja para a morte, seja para a vida eterna. Essa é a predestinação do ser humano. Ele faz parte de uma eternidade. A alma do ser humano faz parte de uma eternidade. A minha alma é eterna. E sou eu que, na minha vida diária, estou construindo a morada dela. Ou celestial, ou de morte no inferno. Ou de vida com Cristo Jesus, ou de morte no inferno com o capeta. Sou eu que construo. E Jesus Cristo está deixando muito claro. Se você tentar encontrar outro meio para fazer parte dos céus, se não for por Ele, já era. Será considerado salteador. Será considerado intruso. 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 Então ele disse, sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrarei e sairei. E encontrará o quê? Entrará e sairá. E encontrará o quê? Pastagem verdes. Estará o quê? Seguro. Terá segurança na vida. Aquele que está em Cristo Jesus tem segurança na vida. Amém? Glória a Deus. E o salmista disse isso no Salmo 118. A salvação veio. A salvação está sendo anunciada, porque a porta foi nos dada, e só os justos entrarão por essa porta. Não foi isso que o salmista disse? Só o justo entrará por essa porta. E para sermos justos, não é pelos nossos méritos, é por Cristo Jesus. Se eu estou nele, e se ele me aceitou, ele me justifica. Amém, igreja? E para sermos aceitos por Ele, temos que ser obedientes, tementes e nascermos de novo. E aí ele falou da pedra que muitos rejeitariam. 1 Pedro, capítulo 2. E aí nós vamos orar. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
E ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo, missionário de Jesus Cristo. A pergunta é: nós temos sido servos de quem? Embaixadores de quem? Pedro era de Jesus Cristo. Aos santos judeus eleitos, peregrinos, espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitinia, Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo. E por isso sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando com o sangue de quem? De Jesus Cristo. E fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Entendeu? O Espírito Santo nos consola. Os nossos corações. Para que sejamos o quê? Desejosos em agradar quem? Jesus Cristo. Mas isso só pode acontecer quando nós permitimos que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Purifique os nossos corações. Só tem um jeito. Jesus Cristo. Sabe por que muitos se entristecem, enfraquecem, param de querer ter contato com Cristo Jesus, param de querer conhecer a palavra, ouvir a palavra, param de querer estar dentro da igreja? É porque os corações não estão purificados. Eles rejeitaram aquele que é o único que purifica o coração. Aí o coração já está criando uma estrutura totalmente distante de Cristo Jesus. Jesus Cristo já não é mais aceito, Jesus Cristo já não satisfaz mais o coração desta pessoa. O que alegra o coração dessa pessoa são outras coisas. Porque para o coração ser purificado, tem que ser pelo sangue de Jesus Cristo. E para o sangue de Jesus Cristo purificar o coração, tem que haver a confissão de pecados. Tem que haver o arrependimento. Sem isso, não somos desejosos em agradar Jesus Cristo. Então, se eu estou tendo uma estrutura, ou se eu estou tendo uma caminhada agora diária, se eu estou tendo, vamos dizer assim, um momento da minha vida que eu não consigo ter alegria em agradar Jesus Cristo, eu tenho que correr. Eu tenho que correr, porque para mim ser filho de Deus, eu tenho que agradar o Filho. Entendeu? Para mim se tornar filho de Deus de novo, para mim ter uma vida nas mansões celestiais, para mim ter o meu nome escrito no livro da vida, eu tenho que agradar o Filho do Pai. Eu tenho que ter uma vida desejosa em agradar Jesus Cristo nessa terra. Que a graça e a paz de Deus lhes sejam que multiplicados. Toda a honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor o quê? Jesus Cristo. Porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer o quê? O privilégio o quê? De nascer o quê? De novo. Até Pedro fala que há uma necessidade de nascer o quê? De novo. E o nascimento só em Cristo Jesus. O sangue dele, só o sangue dele purifica o coração do ser humano. Não é mérito. É Cristo Jesus. Ah, eu aceitei Jesus. Não. Eu não aceitei Jesus Cristo, foi Ele que me aceitou. Porque se o sangue dele não me purificasse, eu não teria desejo em buscá-lo, em agradá-lo. Então até o meu louvor a Ele vem dele. Até a obra
executo vem dele. Não há mérito nenhum a nenhum ser humano. Tudo está em Cristo Jesus. E por isso que ele nos ensina, não fique procurando os melhores lugares, né? Não cabe a mim, disse para os 2 irmãos, para os 2 discípulos, para os 2 apóstolos, te dar o lugar esquerdo ou direito, não cabe a mim. Deus sabe todas as coisas, cabe a Ele. Até Cristo Jesus falou para os seus apóstolos, não sou eu, é Ele. É Ele que amou vocês. Eu me entrego na cruz por causa dele. Entenda isso. E eu só vou ao Pai por causa de Cristo Jesus. Não tente ir por outro caminho. Vai se decepcionar. E essa decepção só virá no último dia. Esse é o grande problema. A gente está brincando com coisa séria. Porque nada, a decepção não virá hoje ou amanhã, por causa de uma condição de ontem. Ela só virá no último dia. E aí o último dia é tarde. O último dia só é para julgamento. No último dia não vai ter arrependimento. O último dia será para julgamento. Somente. Não vai existir confissão dos pecados. Abandono deles. Vai ser só para julgamento. E essa decepção pode vir no último dia. Sabe? Eu tenho uma preocupação. Primeiro item da preocupação é se o meu nome realmente está escrito. E a palavra hoje está ensinando que a única maneira do meu nome estar escrito é em Cristo Jesus. Se eu não temer e obedecer a Ele, se Ele não for a minha porta, se Ele não for a minha direção, a quem me conduz, quem me orienta, quem me direciona, esquece. Se o sangue dele não purificar o meu coração, esquece. Eu nunca serei filho de Deus. E o segundo item dessa minha preocupação é se eu vou encontrar vocês lá. Tem muitas famílias e muitos pais, ou muitas famílias, preocupando em deixar algo aqui, nessa terra. Construindo as coisas para esse momento, para esse tempo. Tem avós assim, tem pais assim. Mas e a estrutura de quando eu e você faltar? Essas pessoas que a gente diz que tanto ama. A estrutura que vai conduzir, que vai fazer eles olharem para aquela estrutura e dizer: epa, eu estou errado. Epa, eu não estou entrando pela porta. Epa, o sangue de Cristo Jesus não está purificando meu coração. Então eu não posso me tornar filho de Deus, filha de Deus. Epa, cadê essa estrutura? Cadê esse legado? O agora não é eterno. O eterno é Cristo Jesus. Sabe? Eu já vou continuar o texto bíblico, mas eu quero abrir um parênteses, porque esses dias eu recebi um vídeo engraçado até. Depois eu vou pedir para Marlene postar lá no grupo das mulheres. Chegou um rapaz,
bem vestido. Entrou numa lanchonete. Encontrou um amigo de infância da escola. Interessante, eu achei interessante esse vídeo. O apelido dele era Burrão. A hora que o amigo lá, todo engravatado, todo bonito, todo estiloso, entrou, viu ele, Burrão! Ele, o quê? Você não era o Fernando Burrão? Só? Ah, você não era aquele lá, que ficava lá no cantinho, na quinta série, coisa e tal? Só? Que reprovou constantemente na quinta série? Sim. Você não era aquele que fazia aquelas casinhas, ficava fazendo casinha de papelão, essas coisas lá naquele cantinho? Sim. E aí, conseguiu terminar os estudos? Não passei da quinta série. Aí o outro falou, pois é, eu, daquele tempo, passei na melhor faculdade, fui número 1 na faculdade, e fiz engenharia mecatrônica, fui número 1 na faculdade, fiz pós, foi falando, sabe? E agora estou aqui e fui chamado para uma entrevista numa empresa, porque eles querem um engenheiro, sabe, daqueles que sabem tudo mesmo, porque eles vão construir motores de aviões, então eles querem alguém que tem conhecimento. Eu estudei lá nos Estados Unidos, eu não estou querendo falar os nomes das faculdades para não, né, fazer merchan aqui. Ninguém, tá bom? Não quero, mas ele foi falando o nome das instituições de ensino que ele passou, e PhD não sei no quê. Então agora eu estou indo aqui, vim aqui tomar um cafezinho, e estou indo lá na minha entrevista. E você? O que você está fazendo, Fernando Burrão? Ele falou, pois é, eu não passei da quinta série. E você sabe que aquele negócio de ficar lá no cantinho da sala lá, construindo maquete de casa, deu certo? Ah, é? Porque daí eu comecei a construir umas casinhas, coisa e tal. E agora? Então, o negócio deu tão certo que, sabe, e aí nós começamos a construir prédios. Ah, é? E agora você é um construtor? Sim, mas nós só construímos de edificações grandes, de 4 torres para cima. Nós não pegamos edificações pequenas, só de 4 torres para cima. E agora? Não, o negócio deu tão certo que agora eu abri uma empresa de construir, de fazer motores. Ah, é? Motores para carro? Ele falou, não, motores para avião. E a empresa é FEB. O quê? A empresa que me chamou? Então, Fernando Boa, então tá tudo certo, né? Ele falou, não, eu não passei da quinta série. Você tem que passar pelo pessoal que estão preparados para ver se você pode fazer parte da empresa. Entendeu? Sabe o que eu entendi de tudo isso? A gente perde tempo em muitas coisas, esquece do essencial, do principal, do importante. Entendeu? A gente pega a nossa vida, constrói ela num ambiente totalmente, como que eu posso dizer? Eu quero trazer uma palavra para que eu e você possa ter compreensão. Fantasioso. E de concreto mesmo, não tem nada. Eu não estou dizendo que não tem que estudar, por favor. Eu estou dizendo que tem certas estruturas que a gente constrói para a nossa vida que não nos leva a lugar nenhum. É pura fantasia. Aquele rapaz que era rejeitado fez
vamos dizer assim, da falta de habilidade, algo para ele construir algo para a vida dele. Entendeu? Ele não tinha habilidade nos estudos. Ele tinha dificuldade. Mas ele fez da dificuldade da vida dele algo construtivo para a vida dele. Não era algo fantasioso. Então, e por que eu contei isso? Uma, porque o texto, o vídeo me chamou a atenção. Porque aquele que quis construir a vida dele em um mundo fantasioso, agora teria que prestar serviço para aquele que um dia ele rejeitou. E achou que era uma pessoa que não conseguiria chegar em lugar nenhum. O reino dos céus, ele não permite termos uma vida fantasiosa. O reino dos céus, ele é constituído por uma vida concreta. E Jesus Cristo fala isso quando ele diz que ele é a videira. E Jesus Cristo fala isso quando ele diz que aquele que quiser continuar dando fruto no reino dele, e por isso que o reino dos céus não é fantasioso. O reino do céu exige de mim, de você, uma estrutura real, uma construção que nos permite ser frutífero para ele. Ele disse, se você quer ser frutífero no reino, você tem que se permitir ser limpado. Porque aquele que não se permite ser limpado a cada dia, não frutifica. É cortado da videira. Entenda isso. Não importa a sua limitação. Cristo Jesus não está se importando com a minha, com a sua limitação. Ele está se importando se eu, com a minha vida, com o fôlego de vida que Ele me permitiu ter, eu tenho construído coisas concretas no reino dEle. Como assim? É fácil. O Fernando Burrão construiu coisas concretas na vida dele, sim ou não? Iria servir quem? O amigo dele. Alguém entendeu? É bem isso. Quando eu construo coisas concretas a respeito do reino dos céus, aquilo que eu construí serve para a vida do próximo. Quando a minha vida no reino dos céus é fantasiosa, cheia de enganos, nem para mim serve, quanto mais para o próximo. Porque eu sou cortado e jogado fora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cortado e jogado fora. Vamos continuar para nós encerrarmos. Eu vou pegar do 3, porque eu não lembro mais. Toda honra seja a Deus Pai de nosso Senhor o quê? Jesus Cristo. Porque é a sua misericórdia limitada que nos deu o privilégio de nascer o quê? De novo. De maneira que agora nós já somos membros da própria família de quem? De Deus. E agora vivemos na esperança da vida o quê? Eterna. Na esperança do quê, igreja? Da vida eterna. Se eu tenho esperança, a minha vida é alicerçada nessa esperança. E a esperança aqui é do quê? Da vida eterna. Vamos continuar. Podemos continuar? Porque Jesus Cristo levantou-se novamente o quê? Dentre os mortos. E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada onde? No céu. Eita glória para vocês. Aonde a herança está, igreja? Aonde a herança está, igreja?
Aonde a herança está, igreja? Ah, achei que fosse aqui nessa terra. Ah, é? Vamos continuar. Pura e imaculada. Pura e o quê? Ah, é? Sem defeito? Sem impureza? Sem nenhuma mancha? É? Então vamos vigiar, cristãos. Sem perigo de sofrer alteração, ou de entregar-se, ou de estragar-se. Sem perigo de sofrer o quê? Sem perigo de sofrer o quê? Alteração ou estragar-se. Um dia eu disse para uma pessoa: Deus não pode ir contra a sua palavra. O que ele disse, está dito. Não muda. Ele já declarou sobre a vida eterna. Não muda, igreja. E ele já declarou que a vida eterna e o amor dele se manifesta. Através de quem? De Jesus Cristo. Então não muda. Cuidado pela porta de engano. Não tenta entrar por outra porta. Só existe uma para a salvação. Jesus Cristo. Vamos continuar. E Deus, em seu grandioso quê? Poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança o quê? Para recebê-la. Por meio da onde, igreja? Da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia. Preste a ser o quê? Revelado. Então só há uma maneira de alcançarmos essa verdade. Pela fé. E a fé é o quê? Confiança. Os meus olhos não veem o último dia, mas se Jesus Cristo falou, existirá. Então eu confio na palavra e vou ter uma vida a qual estarei preparado para o último dia. E não reprovado no último dia. Vamos continuar. Portanto, alegre-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Embora sejam entristecidos durante algum tempo, aqui aonde? Na terra, por todo tipo quê? De provações. Então, o cristão passa provação? É? Cristão tem dias de tristeza? É? Então, por que a gente questiona as provações e os dias de tristeza? Por que a gente tem hora que nas nossas orações ficamos questionando Deus? Aprovações e dias de tristeza é justamente para nos preparar para esse último dia. Vamos continuar. Ai, 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 hein? Cuidado com essa vida espiritual de cristal. Cuidado. É muito bonito o cristal, mas é frágil. Quebra com uma facilidade. Cuidado. 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 Portanto, alegre-se verdadeiramente, versículo 6. Há uma felicidade maravilhosa onde? No futuro. Embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra, por todo tipo quê? De provações. Todo tipo quê? Provações. Essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o quê? Purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro.
Portanto, se essa fé permanecer o quê? Firme. Isso redundará em muito o quê? Louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for o quê? Revelado. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Ainda que não o vejam, creem nele. E até mesmo agora, vocês estão o quê? Felizes. Com aquela alegria indizível, que vem o quê? Do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por crerem nele será a salvação das suas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos orar? E aí eu quero terminar no versículo 6 de 2 Pedro. As Escrituras declaram: eis que estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce. Ela é o quê? Preciosa. E foi cuidadosamente o quê? Escolhida. E eu nunca decepcionarei aqueles que confiam o quê? Nela. Sim, essa pedra é muito o quê? Preciosa para vocês. Os que creem e para aqueles que o rejeitam. A pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina. A parte mais o quê? Honrosa. E mais importante o quê? Do edifício. E as Escrituras dizem também: esta é a pedra na qual as pessoas tropeçarão, e a rocha que as fará cair. Os que não creem tropeçarão, porque não entenderão a palavra de Deus, nem lhes obedecerão, pois para isso foram destinados. Aleluia. O salmista falou sobre a pedra. Pedro fala sobre a pedra. E declara que só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Pelo sangue dele, temos nossos corações o quê? Purificados. Aleluia. E se tornamos filhos de novo de Deus. E aqueles que rejeitarem Cristo Jesus não encontrarão a porta, não entrarão por ela e serão destruídos no dia do julgamento, porque rejeitaram a pedra de todo fundamento para a vida eterna, que é Cristo Jesus. Purifica-se, entre por ela, por essa porta. E eu digo mais: pare de questionar Deus pelas provações, pelas tristezas diárias. Ele está usando tudo isso para nos purificar, para nos provar, para reconhecer o estado da nossa fé, da confiança que eu e você temos nele. Então vamos tirar os murmúrios do nosso coração e dos nossos lábios, porque a boca fala o que está cheio o quê? O coração. Se a minha boca tem palavras de indagação e questionamento diante de Deus, porque assim está o meu coração. O meu coração precisa ser purificado. Começa a construir coisas sólidas do reino de Deus na tua vida, para que quando você for procurado, você possa servir. Faça igual o Fernando Burrão. Construa coisas sólidas, para que possa servir o próximo. Construa coisas sólidas na tua vida, a respeito do reino de Deus,
Entenderam? Para que o próximo possa ser servido. Vamos orar. Coloque sobre os vossos pés. E aqui eu quero dizer algo. Para a minha vida e para a sua vida. Um alerta para nós. A pessoa que mais questionou, mais mimimizou, mais murmurou, foi destituído do reino, que foi o capeta. O diabo foi o que mais murmurou, questionou e foi cheio de mimimi diante de Deus. Quis o lugar de Deus. E saiu espalhando por alguns anjos essa situação. Tá vendo? Ninguém me valoriza. Ninguém me dá o devido lugar de honra. Tá vendo? Ninguém se interessa por mim. Aí vai na cabeça de um, papapá. Aí aquela pessoa deixa o coração ser contaminado e não purificado pelo sangue de Cristo. Começa a olhar para, e é verdade, olha lá. E é verdade mesmo. Até o jeito de falar com uma pessoa é diferente. Não. E assim o diabo foi contaminando os anjos. E assim o diabo foi colocando os planos dele no coração dos anjos. E assim esses anjos começaram a ver Deus diferente. É mesmo, né? Deus não é toda essa perfeição que a gente achava, né? E aí pararam de entoar cânticos de louvor e adoração a Deus. E o interessante é que o diabo faz isso até hoje na humanidade. Como ele agiu diante dos anjos e conseguiu arrancar 1/3 dos anjos, ele achou que foi bem sucedido. E assim ele continua até hoje. O melhor e maior exemplo que a gente tem da ação do diabo em tentar contaminar o coração de uma pessoa foi quando ele tentou Jesus Cristo no deserto. Ele tentou distorcer toda a palavra que Deus tinha para Cristo Jesus, através da palavra. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Distorceu toda a palavra que Deus tinha dado para Adão e Eva. Usando o quê? A palavra. Acorda! Se o meu e o teu coração não for purificado pelo sangue de Cristo Jesus, o maligno vai nos enganar. Acorda! Começa a construir coisas sólidas na tua vida, para que possa servir ao próximo, a respeito do reino de Deus. Acorda. Quando alguém chegar assim, você chama ela de lado, fala, vamos orar, expulsar esse demônio que está nos rodeando. Cuidado. O que o inimigo mais gosta é de inimizade, é de questionamento, é de colocar e plantar no teu e no meu coração dúvidas, contenda, divisão, porque ele sabe que o reino dividido não subsiste. Ou a gente entra pela porta, ou a gente vive e constrói a nossa vida nessa pedra angular, nesse alicerce, que é Cristo Jesus. Ou seremos considerados intrusos, e no dia do juízo, do último dia, seremos destruídos. E
através das palavras de Pedro, aquele que nos salvou é o que pode nos trazer a destruição. Ou seja, Ele veio para nos salvar, mas por causa dos nossos atos, por causa da nossa estrutura de vida humana aqui nessa terra, Ele pode nos destruir. Porque Ele ensinou como ser salvo. Ele mostrou como ter uma vida salvífica. Ele nos ensinou como escrever o nome no livro da vida. Ele nos alertou da vida que não podemos ter. E se tudo isso não foi encontrado na nossa vida, Ele mesmo nos alertou que Ele voltará. Mas será o pior dia da humanidade. Porque não haverá mais perdão nesse dia. Não haverá mais arrependimento nesse dia. Só julgamento. E aquele que vem anunciar as boas novas também nos alertou que Ele voltará para julgar. Semeou a semente de salvação e virá como juiz para julgar. Porque só Ele tem autoridade para isso. Porque esteve aqui nessa terra, conviveu e viveu como eu e você estamos convivendo e vivendo. Estrutura de seres humanos, naturais, carnais. E Ele venceu toda a estrutura carnal, toda a natureza que leva para a morte. E sabe como Ele venceu? Sendo filho, nascendo de novo. Foi batizado ou não? Nasceu de novo ou não? Se tornou filho. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa verdade. Se olharmos para Cristo Jesus, buscaremos esse nascimento. E queremos nos tornar filhos de Deus de novo. Só a porta e só a pedra pode nos dar essa verdade. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. E é o Senhor que direciona tudo. É o Senhor que condiciona tudo. É o Senhor que fala tudo. O homem pode até fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Podemos até sonhar, mas o realizar vem do Senhor. Como pessoas, seres humanos, fazemos planos, mas o amém vem do Senhor. Podemos até construir e adquirir habilidades e dons que o Senhor nos dá, mas a palavra final vem do Senhor. E o único que salva é Jesus Cristo. O único que pode nos limpar para continuarmos dando fruto no reino é Jesus Cristo. O único que pode nos fazer entrar pela porta é Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Nele teremos uma vida de confiança, uma vida segura, porque Cristo Jesus é essa segurança. Ele é aquele que no tempo dele as pessoas diziam: que autoridade é essa que Ele tem? Dá ordem aos demônios e eles obedecem. Os apóstolos que caminhavam com Ele diziam:
Que autoridade é essa que cala até o vento, para até o mar revolto? Os ventos lhe obedecem, o mar se aquieta com a presença dele, com a palavra dele, com a ordem dele. E outros diziam, ele tem tanta autoridade, que ele pode dizer a Lázaro, levanta, e ele levantará. Como ele disse, eu sou vida e ressurreição. A gente nunca para analisar essas duas palavras, vida e ressurreição. Quem tem vida, tem ressurreição. Quem está em Cristo, será ressurreto. Porque ainda Maria e Marta, que Lázaro esteja morto, ele viverás. Oh, decoubias, oh, aleluia. Assim é o nosso Senhor. Entra por essa porta correndo. Começa a partir de hoje construir a tua vida nessa pedra angular. Começa a ter uma construção sólida nessa pedra angular, para que possa servir. Jesus Cristo mesmo diz: quer ser servido, sirva. Oh, Deus! Oh! Que o sangue de Cristo Jesus purifique os nossos corações. Aleluia.